Eu vou mostrar o vídeo pra você por aqui, porque se eu colocar ele na edição, vai dar um probleminha de direitos autorais. Eu sei que esse vídeo não é meu, eu não deveria nem estar reproduzindo, é do Roda Viva, mas é porque tem coisas que acontecem na política brasileira e na história do Brasil que a gente precisa fazer isso. Nem precisou de distanciamento histórico para se chegar na conclusão de que não foi impeachment nem golpeachment, como algumas pessoas gostavam de misturar para não dar briga. Não, na verdade o próprio Michel Temer já admitiu. Foi golpe nas palavras dele, tá? Eu não vou nem colocar a minha opinião. Nas palavras de Michel Temer, foi golpe, inclusive ele não articulou pro golpe. Eu vou deixar você ouvindo ele para de novo não ter discussão e não ter briga. Talvez Freud explique essa coisa que passa na cabeça do Michel Temer. Inclusive, meus parabéns para a terapeuta do Michel Temer, que a gente vai falar sobre isso também. Ponto é este, eu jamais apoiei ou fiz empenho pelo golpe. Aliás, muito recentemente, o jornal Folha detectou um telefonema que o ex-presidente Lula me deu, onde ele pleiteava e depois esteve comigo para trazer o PMDB para impedir o impedimento. E eu tentei, mas a esta altura eu confesso que a movimentação popular era tão grande, tão intensa, que os partidos já estavam mais ou menos vocacionados, digamos assim, para a ideia do impedimento. Mas veja que até o último momento, e esse telefonema do ex-presidente Lula revela exata e precisamente que eu não era, digamos, adepto do golpe. Ponto. Pois então, acontece o seguinte, como eu disse, nem distanciamento histórico foi necessário. Vamos ter que falar sobre isso. Se você ainda não me conhece, agora eu vou ter que começar a me apresentar, porque eu percebi que as pessoas não sabem meu nome e me chamam de Nada Se Cria. Então, eu sou o Gabriel e vamos falar sobre isso. Foi golpe, o Lula ia impedir o golpe, o Michel Temer não se considera um responsável pelo golpe, ele acha que o governo dele foi um governo excelente, que a história vai reconhecer esse governo excelente dele, e a Vaza Jato foi confirmada pelo próprio Michel Temer. Um monte de coisa em pouquíssimas frases do ex-presidente do Brasil. Vamos falar disso. Mas antes de começar o vídeo, eu tenho que fazer todos aqueles pedidos que eu sempre faço para vocês. Para você não esquecer de baixar a tela e clicar no botão do gostei se você ainda não clicou. Se inscrever se você não for inscrito, porque dificilmente, se você caiu aqui sem querer, você vai encontrar de novo esse conteúdo. A não ser que o algoritmo esteja muito favorável para dar esse match entre eu e você. Então se inscreve, ativa o sininho e comenta alguma coisa sobre esse vídeo do próprio Michel Temer reconhecendo que foi um golpe, o que é um pouco estranho, já que ele poderia ter feito qualquer uma dessas declarações naquela época, mas como era apropriado para ele ficar em silêncio, como era apropriado para Michel Temer, no caso a figura vice-presidente, para chegar na presidência, era só ele ficar quieto e aproveitar a maré, a correnteza, ele simplesmente não falou absolutamente nada disso que ele falou agora. Nenhuma dessas declarações foram dadas no passado. Agora, parece apropriado, Michel Temer não é um ser humano burro, ele não colocaria isso como ato falho de chamar de golpe, ou de cair numa encruzilhada, alguma coisa assim que o jornalista fosse levando ele para que escapasse um golpe da boca dele. Foi repetido várias e várias vezes a palavra golpe durante a entrevista, ele inclusive reafirmou isso de golpe, então podemos retirar esse negócio de ser ato falho do Michel Temer e que ele teria deixado escapar. Se você assistiu o Roda Viva depois dessa declaração do Michel Temer, inclusive antes ele já vinha dando essa afirmação de golpe, mas depois ainda ele volta a bater nessa tecla e deixa muito claro o porquê que ele está chamando de golpe. Tá? Então, primeiro de tudo, nós temos a figura Michel Temer dizendo que foi golpe e também dizendo que ele não articulou nos bastidores para derrubar a Dilma.
Ele se coloca como alguém que estava do lado da Dilma até os últimos segundos, enquanto foi possível e enquanto foi impossível, pelo que ele deixa a entender ali. Só que chegou um momento que teve a ruptura mesmo, que teve muito clamor popular, gente na rua, como ele disse, e aí ficou insuportável. Eu vou te dizer que é até difícil para mim colocar Michel Temer como alguém que está, uma figura que está falando a verdade, que está abrindo o coração dele, até porque eu acho bem difícil que Michel Temer tenha um coração. Agora, é difícil para mim, tá? Nós temos que admitir que algumas coisas aqui o Michel Temer aparentemente estaria falando a verdade, tá? Quando ele diz que estava do lado da Dilma até os últimos minutos, eu realmente acredito que ele tenha se posicionado do lado da Dilma, só que isso não quer dizer que ele também não tenha articulado contra ela. Michel Temer é um político bem experiente e ele não faria uma burrada de ficar do lado que ele sabia que ia perder. Então, enquanto ele viu que a Dilma teria alguma chance, ele estava do lado da Dilma. Como é o caso em que ele disse que o Lula foi convidado para ser ministro justamente para salvar o governo da Dilma, para tentar destruir esse negócio que foi armado, esse golpe, como ele mesmo disse. O Lula ia impedir o golpe. Então, enquanto tinha essa chance ainda, Michel Temer, eu acredito que realmente estava do lado da Dilma, porque o PMDB tem essa característica de ficar sugando sempre todos os governos na história do país que estavam no poder. Quem estava no poder, é só você dar uma olhada na história do país que você vai encontrar o PMDB ali, em volta desse partido que está no poder. Então, de verdade, eu acredito, Michel Temer estava do lado da Dilma até esse momento. Aí a gente tem essa outra afirmação que vai junto com esse vazamento do The Intercept Brasil, das conversas dos procuradores da Lava Jato e Sérgio Moro, que a gente já vai entrar nisso, mas ele diz que o Lula ia impedir o golpe, e ele se diz que não é responsável e tudo mais. Por que ele diz que o Lula ia impedir o golpe? Eu não sei se você lembra, mas alguns dias atrás a gente teve o vazamento dessas conversas dos procuradores da Lava Jato e do Sérgio Moro, onde eles fizeram um vazamento seletivo. Você lembra daquela conversa da Dilma com o Lula sobre um Bessias que ia ir lá para entregar para ele o papel, para ele assinar e tudo mais? Que a Lava Jato vazou isso, deixando a entender que seria uma maneira de colocar o Lula num foro privilegiado para que ele fugisse da Lava Jato, quando na verdade não era isso. O objetivo era salvar o governo da Dilma e a Lava Jato colocou esse vazamento seletivo. A Lava Jato tinha todas essas conversas, inclusive essa que o próprio Michel Temer afirma ter conversou com Lula sobre isso. E a Lava Jato, nessa conversa dos procuradores e juiz Sérgio Moro, como foi mostrado, sabiam de tudo isso e intencionalmente selecionaram o trecho e foram conduzindo a política brasileira para chegar na conclusão de que o Lula estaria fugindo da Lava Jato. E aí, obviamente, todas aquelas manifestações naquela semana para impedir que o Lula fosse ministro, STF barrando essa decisão, tudo isso que fez com que a gente chegasse até agora, no caso de 2019 e Jair Bolsonaro. Tudo isso, toda a opinião pública, STF, absolutamente todos manipulados por uma decisão de procuradores e juiz, no caso da Lava Jato, para parecer que o Lula estaria fugindo da Lava Jato, quando, inclusive, eles mesmos tinham conversas onde o Lula dizia que não queria isso, que o objetivo dele era nem assumir esse ministério para não parecer isso. Ele queria deixar bem claro que não queria, mas depois de muita insistência, como de novo o próprio Michel Temer confirma, era única e exclusivamente para impedir o golpe. São tantas coisas acontecendo e é curioso que são tantas coisas em tão pouco tempo, porque normalmente esse tipo de coisa, esse tipo de revelação
vai acontecendo depois de muito tempo, depois que esses políticos já passaram da vida, eles não estão mais na vida política, eles já desistiram, se aposentaram, agora estão só dando palpites e escrevendo livros, e uma vez ou outra acaba dando uma palestra. Como o FHC tá fazendo agora, sabe? Ele só fala, deixou o PSDB se transformar naquela coisa que o João Dória tá transformando de bolsonarismo com um corte mais elegante, um terno mais caro e uma série de brincadeiras, de um entretenimento adulto para maiores de 18 anos. Bizarro, é isso que está se transformando o PSDB. É basicamente isso que eu imaginei que poderia acontecer. Normalmente nessas discussões sobre golpe ou PT e Bolsonaro e tudo mais, eu termino a discussão dizendo o seguinte: eu não vou mais falar sobre isso, a história vai colocar todo mundo no seu devido lugar. É isso que normalmente eu termino falando. Dessa vez a gente não precisou esperar tudo isso. O próprio Michel Temer está admitindo que sim, existiu um golpe. Agora a gente tem que ver como que as outras figuras políticas vão se comportar. A não ser que a gente precise que todo mundo que votou chegue e fale: ó, realmente foi um golpe, fui manipulado, realmente foi um golpe, tava tudo combinado. Talvez, se todo mundo chegar e admitir, ainda assim vão ter algumas figuras, alguns jornalistas, alguns comentaristas políticos que vão se negar a acreditar que foi um golpe, vão defender ainda a tese do impeachment, porque tinha gente na rua e tudo mais. Mas quando a gente tem uma figura tão importante nessa história do governo Dilma, que seria o vice-presidente Michel Temer, admitindo que foi golpe, eu acho que a gente tem que levar em consideração. Por mais que seja o vampirão, esse cara que eu detestei. E aí a gente tem que dar, como eu disse, os parabéns para a terapeuta do Michel Temer, porque o Michel Temer conseguiu levar pro melhor lado possível a história do Fora Temer. Ele mesmo já fazia piada e continua fazendo, que apesar de toda a rejeição, no final das contas, o Fora Temer virou um Fica Temer. E ele fala com orgulho. Assim, parabéns para a terapeuta do Michel Temer, que conseguiu transformar o Michel Temer num ser humano que se ama e se ama muito e não tem noção da imagem dele. Ele realmente acha que as pessoas estavam pedindo um Fica Temer, né? Não era só porque estava vindo o Bolsonaro e a gente estava desesperado e aceitava absolutamente qualquer coisa que não o Bolsonaro. Eu, inclusive, que fiz uma camiseta do Michel Temer de demônio, pedi Fica Temer, né? Qualquer coisa, menos Bolsonaro. Então, parabéns para a terapeuta do Michel Temer. Eu vou deixar outros 2 vídeos aqui para você, caso você tenha interesse nesse meu conteúdo, tá? Um desses 2 aqui são muito melhores que esse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar mais. Inclusive, um deles é o algoritmo do YouTube que vai mandar para você, então você pode clicar tranquilo, tá? Aqui você também se inscreve no canal. O primeiro comentário fixado eu vou deixar o link pro meu Apoia-se, minhas redes sociais. Até um próximo vídeo. Não esquece de comentar sobre isso tudo aqui, Michel Temer, foi golpe, e confirmando os vazamentos do The Intercept Brasil na Vaza Jato. Tá cada vez melhor, viu? Até o próximo vídeo.